Fala galera do canal Guerreiro Matemático, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando, que é o mais importante aí. Que você possa me ajudar a divulgar, né, esse canal aqui que eu venho planejando desde o ano passado. Enfim, voltamos, né, depois de uns 3 meses parado, né. Tava muito corrido o tempo da faculdade agora, com provas e tudo mais, trabalho, enfim. Vamos hoje iniciar um assunto que muita gente tem dificuldade, nem tão dificuldade, é que não sabe mesmo, equação do primeiro grau, né? É um assunto muito importante e tipo é uma base da matemática do ensino médio, matemática do ensino superior, e que qualquer cidadão brasileiro deve saber equação do primeiro grau, certo? Então a gente vai começar aqui nosso vídeo e você vai aprender, fique ligado. Bem, para assistir esta videoaula, a gente tem que ter alguns critérios, né? Tem que ficar exigente, ok? Tem até critério para assistir o vídeo dele, sim, tem que ter critério, sim. Tem que saber de alguns assuntos anteriores antes de começar a aprender equação de primeiro grau, porque às vezes a sua dificuldade não é no assunto, e sim na sua base, né? Como é que está funcionando a sua base? Às vezes você quer saber fração, mas não sabe dividir. Quer saber fazer mínimo múltiplo comum e não sabe multiplicar, né? Então são essas coisas que podem acarretar, que você não percebe, que pode acarretar na sua aprovação, no seu desenvolvimento durante um curso de matemática, enfim. O objetivo dessa aula aqui é para todo o contexto geral, fundamental, médio, superior, enfim, quem tiver dificuldade, certo? O primeiro tópico aqui que eu achei bem importante, né, é que você, antes de assistir essa aula, você tem que saber regras de sinais. Por que regra de sinal é muito importante? Vou dar um exemplo. Se você tem 7 menos 5, quanto é isso aqui? 7 menos 5 é 2, cara. Sim, 7 menos 5 é 2. Agora você reparou por que que... Aí você já se perguntou, por que que o 7 menos 5 é 2 positivo, né? Porque sempre tem um 2, sempre tem um sinalzinho aí positivo, né? Não tem sinal negativo, é sinal que ele é positivo. Por que que sempre é positivo? E não pode ser um negativo? 7 menos 2 não. 7 menos 5 é 2, certo? Mas, gente, o 7 menos 5 é 2 com um valor positivo, com esse sinal positivo, por conta que o 7 ele tem um sinal positivo. Ele é o maior valor absoluto. Então, quando a gente faz uma multiplicação, uma soma, o que vai permanecer é o maior valor absoluto. E no caso aqui, o maior valor absoluto é o sinal positivo, que é o do 7. Se fosse ao contrário, se fosse 5 menos 7, quanto daria isso aqui? Daria 2, mas o sinal ficaria negativo. Por quê? Porque o 7 é o maior valor absoluto, e como ele é o maior valor absoluto, o sinal dele é negativo. Então, consequentemente, essa subtração ela tem que ficar com sinal negativo. Certo? É só uma breve aí, só para dar uma clareada na sua mente, né? Se você não entende isso, entre no canal, né? Procure saber. E é aquele bisuzinho, né? Mais com mais, dá mais. Mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. E menos com menos, dá mais. Aquela história. Se você tem um amigozinho legal, se você quer uma coisa, se seu amigo quer a mesma coisa, vocês vão conseguir. Vou dar uma ênfase. Se você quer algo e o seu amigo também não quer, e seu amigo não quer que você tenha algo, necessariamente você não vai ter. Se você não quer algo e seu amigo quer, geralmente não vai dar certo, né? Porque você é bom e o seu amigo é ruim, vocês vão para baixo, né? Porque, cara, tem que ter sempre alguém para te levantar. Tem que ter alguém aí, já vem a motivação, né? E se você tá na merda e o outro também tá fudido, vocês vão se ajudar e vocês vão ficar positivo, né? Um vai levantar o astral do outro, né? São essas historiazinhas aí que você vai aprender, né, quando você estiver estudando regra de sinais, né? Não sei se o professor de vocês vai ensinar isso, né? Mas eu raciocinei assim e até hoje eu levo isso aqui, nunca me esqueci, nunca vou me esquecer, certo? Pro resto da minha vida. O segundo assunto não, né? Tópicozinho é o mínimo múltiplo comum.
o que é o mínimo múltiplo comum? A gente vai aqui, vai trazer aqui para vocês. Eu vou dar essa breve revisão para vocês antes de iniciar a aula de fato de equação primeiro grau. O mínimo múltiplo comum, vamos dar uma fração aqui. Eu tenho 2 e eu tenho 3, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 9. Micael, para a gente resolver a fração, que logo é o nosso tema seguinte, né? Que é frações, tem que saber frações também. O mínimo múltiplo comum, para a gente fazer a soma, tem que saber o mínimo, tem que transformar numa só base. E para a gente transformar essa equação aqui, que é chamada equação, né? Essa operação, perdão, em uma só base, eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum é a fatoração do 9 e do 3. Dá para dividir por 3, aqui fica 3, né? 9 dividido para 3 é 3, 3 dividido para 3 é 1. Dá para dividir mais uma vez por 3, 3 dividido para 3 é 1, e o 1 é o próprio 1. Pronto. Aí você vai pegar aqui do lado direito, você vai pegar os dois e multiplicar. E esse aqui é o mínimo múltiplo comum, que é 9. Aí você faz a soma normalmente, 2 com 3, fica 5. E esse é o resultado da nossa operação. Entendeu? Bem básico, bem do início do fundamental ali. Pronto. E aí já dei de cara, né? A soma das frações, você tem que saber a fração. E vamos dar início agora sobre equação do primeiro grau. Bem, trouxe um exemplo aqui, logo com números, né? Trouxe um exemplo logo aqui, que é 2x mais 8 é igual a 16. Vou trazer logo de cara aqui uma operação para você, uma equação com números, nada de letras, com números logo para ser bem direto. 2x mais 8 é igual a 16. Bem, vamos lá. Micael, para que é que serve uma equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau, ela serve para você descobrir um valor de uma variável que eu substituindo esse valor nessa variável dê igual a 16. Espera aí, não estou entendendo. O nosso objetivo aqui é encontrar o valor do x. Um valor que eu substituo aqui dentro, né, vamos fazer dentro, que eu multiplique com 2 e que eu some com 8, que tem que dar exatamente igual a 16. Pronto, você já começou a ter entendimento aí sobre a equação do primeiro grau. Bem, a gente vai chamar esses dois garotos aqui, 2 e o x, lembrando, quando eu não tenho nenhum sinal de positivo nem negativo, o 2 está multiplicando o x. Então, o 2 e o x eles estão unidos. Ninguém separa ele, a não ser se você faça outra uma regrinha aí que a gente vai fazer agora em seguida. O 2 e o x eles são unidos, eles estão juntos, eles não podem se separarem. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar o valor do x. Primeiro passo aqui. Isola as letras. No caso aqui é x, então vou isolar o x. Segundo, passar para o lado direito os números. E assim a gente vai encontrar o valor do x. Então no caso aqui, o 8, vou ter que passar para o lado fora da depois da igualdade, certo? Repito o sinal da igualdade e eu repito 16 e eu pego o 8, passo para o lado direito. Quando eu passo um valor para o outro lado da operação, né, da igualdade, a gente troca o sinal. Então aqui ele vai passar para o outro lado com menos 8. No caso aqui fosse menos 8, eu passaria para o outro lado positivo. Jogo para um lado, negativo. Se eu pego o negativo e jogo para o outro lado, fica positivo. Micael, então a gente vai entender o seguinte. Este lado de cá, a gente vai chamar de primeiro termo. Primeiro membro. E este aqui, depois da igualdade, a gente vai chamar de segundo membro. Certo? Então, passando o 8 para o lado
Depois da igualdade, a gente troca o sinal e a gente efetua aqui a subtração, né? 16 menos 8 é o próprio 8. E repete o 2x. Certo? Pronto, Micael. Fiz tudo que você pediu. Agora, o que falta para a gente descobrir o valor de x? A gente tem que passar esse 2 que está multiplicando com o x para o outro lado. Se por outro lado, quando eu estiver somando ou subtraindo, eu passo para o outro lado trocando sinal, como é que eu vou passar para o outro lado algo que está multiplicando? Toda vez que você passar algo para o outro lado da igualdade, você tem que passar dividindo. Acho bom gravar esses tópicos aqui, ó. Quando, até mudar de letra, quando passar algo para depois da igualdade, ele sendo multiplicação por multiplicação, passa dividindo. Multiplicando, passo para o outro lado da igualdade dividindo. E se quando eu estou dividindo, eu posso passar para o outro lado da igualdade? Pode, multiplicando. Entendeu? Muito bem. Com isso, esse 2 passa para baixo do 8, dividindo. Então vai ficar x igual a 8 divisível por 2. E a gente já sabe agora que 8 dividido por 2 é 4. E a gente encontrou o valor do x. Encontrando o valor do x, esse valor aqui, né? Esse valor dessa variável é o valor que eu substituindo na equação vai dar igual a 16. O objetivo é encontrar um valor de x, cadê o mouse? O valor do x que faça que 16 seja igual a 16. Como assim? Vamos provar agora aqui. Vou fazer bem pequenininho aqui. 2 vezes o 4, que é o valor do x, mais 8 é igual a 16. 4 vezes 2, 8. 8 mais 8 é igual a 16. Joia? Tranquilo? Muito bem. Vamos para outro exemplozinho aqui, só para a gente saber como é que tá. Vamos lá, outro exemplo. 2x mais 5, que dê igual a... Deixa eu pensar aqui. Dê igual a 25. Acho bem complicado, Micael. Tô bem... Vamos lá. Primeiro passo, isolar o valor do x. Segundo passo, passar os números para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 2x. Vamos passar esse 5 para o outro lado da igualdade e ele vai negativo, né? Então fica 25 menos 5. Lembrando, todo valor positivo a gente passa para o outro lado da igualdade trocando sinal. Então vai ficar negativo. Repito novamente que 2x é igual a 25 menos 5, que vai dar 20. Agora a gente vai isolar o x sozinho. E a gente vai passar o 2. Como o 2 está multiplicando o x, a gente passa o 2 para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar dividido por 2. Então o x é igual a 20 dividido por 10, por 2, que vai ser igual a 10. A gente encontrou aqui o nosso valor que a gente quer encontrar. Tranquilo? Nada de coisa não. Vamos provar agora, né? Vamos lá. 2 vezes o valor do x mais 5, que dá igual a 25. O valor do x a gente encontrou que é 10. Então 2 vezes 10 mais 5 tem que dar igual a 25. 10 vezes 2 é 20. 20 mais 5, 25. Alguma dúvida? Se tiver com alguma dúvida, volta o vídeo e preste atenção só em algum detalhe que você deve ter ocorrido aí, né? Vamos fazer mais outro? Eu tô sentindo que a galera tá... Você tá com um pouco de dúvida. Mais um pouco de dúvida. Vamos fazer só mais um aqui, só para garantir a aprendizagem. Olha. Ah, Micael, o 3x aqui tá depois do 30 e não tem nada a ver. É a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Passar, deixar o
o 3x, que é o nosso coeficiente, sozinho, né? Então vai ficar 3x igual, no outro lado, repete 60. E o 30 que está aqui, a gente vai passar para o outro lado. Como ele está positivo, a gente passa ele negativo, né? Troca de sinal, então vai ficar menos 30. Então vai ficar 3x igual a 60 menos 30, que vai dar o próprio 30. O 3 aqui, como ele está multiplicando x, a gente passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ficar x igual a 30 sobre 3. Que vai ficar x 30 dividido para 3 10. Beleza? Joia? Então x aqui é 10. Vamos fazer a provazinha disso aqui, né? Não é obrigatório. Ah, amiga, é obrigatório sempre fazer a prova? Não, é só por conta que aqui é uma aula e você precisa saber. Eu preciso mostrar para os senhores que de fato é verdade. Cara, esse aqui é exemplo bem bobo. 30. 3 vezes 10 é o próprio 30. 30 mais 30, 60. Acabou, olha, ó. Coloca aí, ó. Acabou, menino. Acabou. Eu tô aprovado, você também. Acabou, já sei a equação do primeiro grau. Já pode ir para fazer as listas, você já tá apto e você já tá um cara profissional. Mas antes disso, vamos ver se você está sabendo mesmo. Equação do primeiro grau. Agora o bicho pegou, né, velho? Por quê? Porque agora tem uma peste de um parênteses. O que é que acontece? Não tem nenhum problema. Tá tudo maravilha. Vamos fazer igual o William Bonner quando tava na entrevista das eleições aí. Calma. Respira. Calma, respira. Quando você olhar esse tipo de equação, você sabe. Você não precisa ficar nervoso. Cara, você já resolveu as outras. Com certeza você sabe. Se você não sabe, vai aprender agora. A gente vai. Primeiro, a gente tem um parênteses. Aí lembra lá. Outro assunto que a gente precisa saber também. Expressões. Minha letra tá uma merda. Numéricas. Isso aqui é assunto, ó. Depois de soma, depois de adição, depois de soma, depois de soma, depois de multiplicação, depois de subtração, depois de divisão, vem as expressões numéricas. E a gente sabe, quando a gente tem esse tipo de operação aqui, esse 8, quando não aparece nada, ele sempre está multiplicando. E como ele está multiplicando parênteses, ele está multiplicando tudo que tem dentro. Então a gente vai fazer o seguinte, esse 8 a gente vai fazer a regra do chuveiro. Regra do chuveiro, Mikael? Não, distributiva. Deixa de pilantragem. Tem gosto de. Regra de chuveiro. Aqui, então, fazer assim, fazer aqui. Não, distributivo. Vamos aprender as coisas direito, né? Vamos falar de maneira coerente, né? 8 está multiplicando o x. E o 8 está multiplicando o menos 2. Lembrando, o sinal sempre está acompanhado. O sinal que está aqui no lado depois da operação, ele sempre está acompanhado, né? Então, o valor. Então, menos está sempre acompanhado com 2, tá? É menos 2. Então, eu estou multiplicando o 2 junto com o menos. Joia? Vamos lá. Vamos repetir. Vai ficar 3x mais 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 2, 8 vezes o menos 2, vai ficar menos 16. Mikael, você acabou de dizer que quando eu tenho um maior valor absoluto, eu permaneço o sinal. Por que que vai ficar menos 16? Porque quando é uma multiplicação, a gente permanece o sinal que está multiplicando. No caso, tem um menos aqui, a gente vai permanecer o menos. Joia? Quando tem um menos, estou multiplicando 8 vezes um valor negativo. Vai ficar o valor com sinal negativo. É matemática, tem que saber. É regra, não tem pra onde correr. Então vai ficar 8 menos 2, vai ficar menos 16. Não vai ficar positivo. Igual a zero. Pronto. Então quer dizer, cara, que um valor que eu substituir no valor de x aí, vai ter que dar igual a zero? Sim. Vai ter que ser igual a zero. Como aqui eu tenho 3x mais 8x,
a gente pode somar, né? São idênticos, são com o mesmo, são os mesmos coeficientes, né? Então, 8 mais o 3, 8x mais 3x vai ficar 9, 10, 11x. E eu vou passar para o outro lado da igualdade o 16, o menos 16. Como ele está sozinho, não está completo nenhuma letra, a gente pode passar, tem que isolar ele para o outro lado. Vai passar, como ele aqui está negativo, ele vai passar para o outro lado, mudando de sinal, positivos. Então vai ficar 16. Como o 11 está multiplicando x, eu passo o 11 para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar x igual a 16 sobre 11. Como não tem a maneira de a gente dividir 16 por 11, vai permanecer essa forma aqui, né, fracionária. Agora a gente vai responder outra equaçãozinha aqui, só para a gente ver como está aí o estudo, né? Como quando a gente tem um parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então vai ficar 3 vezes o 4 e o 3 multiplicado com menos 2x. Lembrando sempre o menos acompanhado com 2x. Então vai ficar 12. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2x vai ficar menos 6x. Igual a 45 menos 17x. Ok. E cara, agora eu tenho um valor que tem letra em um lado. E eu tenho outro valor que tem letra no outro lado. E aí? Qual o lado que eu vou isolar? Sempre isole para o lado esquerdo, se necessário. Isole sempre para o lado esquerdo. E o que tem número, isole para o lado direito. Esse menos 17, a gente vai passar ele para o outro lado, trocando de sinal. Vai ficar mais 17. E esse 12 que está positivo, eu vou passar para o outro lado da igualdade, menos 12. Então vai ficar menos 6x com mais 17x. Igual a 45 menos 12. A gente tem aqui menos 6x mais 17x. Quanto é que vai dar isso aqui? A gente faz aqui, ó, 17 menos 6. Faz subtração normal. Vai ficar aqui 1. Então vai ficar 11. Micael, qual é o valor maior, o valor absoluto? O mais 17x. Então ele vai permanecer positivo. Então vai ficar 11x. Beleza? Lembrando que o x sempre está acompanhado, certo? Aqui eu fiz a subtração sem a letra. A letra sempre acompanha. Está multiplicando. E 45 menos 12 vai ficar 33, né? Então vai ficar igual a 33. Então o 11 está multiplicando x. Vou passar o 11 para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ficar x igual a 33 sobre 11. Essa divisão aqui vai ser igual a x igual a 3. Pronto. Beleza? Chegamos mais um final de um vídeo. Depois de tanto tempo, chegamos ao final de um vídeo, certo? Espero que vocês gostem. Espero que vocês compartilhem. Espero que vocês aprenderam, né? E lembrando, eu vou postar um vídeo. Já está postado um vídeo de resolução de exercício exclusivo desta aula, com os exemplos parecidos ou com mais dificuldades. Eu vou postar um novo vídeo resolvendo esses exercícios e vou disponibilizar o PDF. Antes de você assistir o vídeo, você vai baixar o PDF, vai responder as questões e o gabarito vai ser o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo e a resolução e conferir aí, completar mais ainda a aprendizagem de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Se inscreva-se no canal e vamos para o próximo assunto.